Senhoras e senhores estudantes, estamos aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos relativos à nossa aula número 3 da disciplina Educação para a Segurança do Trabalho. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre acidentes do trabalho, causas e formas de prevenção. A aula número 3 terá como tema central acidentes do trabalho, causas e formas de prevenção, onde trataremos dos conteúdos acidente do trabalho, causas de acidentes do trabalho, consequências dos acidentes do trabalho, custos de acidentes do trabalho, custeio dos acidentes do trabalho. E, nesse âmbito, falando um pouco sobre a questão do acidente, nós encontramos dois conceitos, o conceito legal e o conceito prevencionista. E o que vem a ser o conceito legal de acidente do trabalho? É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. E essa conceituação é encontrada no artigo 19 da Lei 8.213 de 1991. Continuando, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Só será acidente se provocar lesão corporal, perturbação funcional, com morte, com perda ou redução temporária ou permanente da capacidade do trabalho do colaborador. Já o conceito prevencionista trata o acidente do trabalho como uma ocorrência não programada e indesejada, inesperada ou não, que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, trazendo por consequência dor, perdas ou morte. No conceito prevencionista de acidente de trabalho, de maneira geral, o acidente é toda ocorrência que interrompe o andamento normal de qualquer tipo de atividade. Assim, ele não deve ser entendido apenas em função de causar um ferimento ou um acontecimento desastroso. Um tropeço, mesmo não provocando qualquer lesão, já pode ser classificado como acidente, pois está interrompendo uma atividade normal e resultando em perda de tempo. Agora vamos ver um pouco sobre a questão da classificação dos acidentes de trabalho, que nós temos 3 tipos. Acidente típico, decorrente do tipo de atividade profissional do colaborador. Acidente de trajeto, que ocorre no trajeto do trabalho para casa ou vice-versa, e acidente por doença profissional ou doença do trabalho, onde a doença profissional é tida, desencadeada pelo exercício da função, e já a doença do trabalho pela característica de um emprego específico. Um acidente típico é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Já acidentes de trajeto são aqueles que ocorrem no percurso habitual e horário habitual de sua residência para a empresa ou da empresa para a sua residência, inclusive no horário de almoço, caso o trabalhador almoce em casa. Chamamos a atenção que não se caracteriza acidente de trajeto como acidente de trabalho o sofrido pelo segurado que, por interesse pessoal, tiver interrompido ou alterado o percurso habitual. Dando um exemplo, eu saio do meu trabalho e, ao invés de ir para casa, eu vou fazer compras no shopping. Se acontecer algum tipo de ocorrência comigo nesse percurso, isso não é caracterizado como um acidente de trabalho. As doenças profissionais são desencadeadas pelo exercício do trabalho e peculiares a determinados ramos de atividade, conforme regulamentadas pelo Ministério da Previdência Social. Aqui vamos ver alguns exemplos. A silicose, que é provocada pela poeira da sílica. O saturnismo,
provocado pelo chumbo. Bicinose, causada pela fibra de algodão. Pneumoconiose, provocada pelo minério de carvão. Surdez profissional, causada por máquinas ruidosas. Dermatoses profissionais, causadas por substâncias químicas. E, por último, as doenças do trabalho, que são desencadeadas devido às condições especiais que são relacionadas com o trabalho que está sendo executado. É necessário, portanto, estabelecer ou comprovar o nexo causal entre a doença e o tipo de trabalho que a originou. Nesse caso, citamos as doenças chamadas LER, lesões por esforço repetitivo, DORT, escolioses, entre outras. Tanto as doenças profissionais como as doenças de trabalho são regulamentadas, e são constantes no anexo 2 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto número 3048 de 1999, ou aquela que seja reconhecida pela Previdência Social, independente de constar na relação. Aqui peço para vocês darem uma olhada no link que trata sobre esse decreto encontrado no site, no sítio eletrônico do Governo Federal. O parágrafo 1º, artigo 20 da Lei 8.213/91 faz alguns esclarecimentos do que não são doenças do trabalho, como doenças degenerativas, doenças inerentes a grupo etário, que não produzam incapacidade laboral, e também as doenças endêmicas. Aí a gente frisa, doenças que ocorrem em determinada região, como a febre amarela, a malária, a dengue, o tifo e o sarampo. Equiparam-se a acidente do trabalho o acidente ligado ao trabalho que haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros ou companheiro de trabalho. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. E, por último, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário do trabalho, na execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada para capacitação, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. E, por último, no percurso da residência para o local de trabalho e deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Do ponto de vista prevencionista, todos os acidentes são evitáveis e, quando ocorrem, o motivo foi porque se ignoraram determinadas regras e normas de segurança que os preveniriam, ou porque não se observou as condições existentes no meio ambiente ou a observação foi deficiente. Fazendo aqui algumas observações, acidente do trabalho não ocorre por acaso. Pode causar doença ou lesão, decorre sempre de um fato ou situação, está sempre associado a responsabilidades. Tem sempre envolvido um responsável, seja este direto ou indireto. Então, acidentes não têm hora para acontecer.
Causas dos acidentes do trabalho. Nós caracterizamos dois tipos de causa: o ato inseguro e a condição ambiente de insegurança, também chamada de condição insegura. O ato inseguro é geralmente definido como causas de acidente de trabalho que residem exclusivamente no fator humano, isto é, aqueles que decorrem da execução das tarefas de forma contrária às normas de segurança. Analisando os acidentes na ótica dos atos inseguros, pode-se verificar que os trabalhadores se expõem ao risco por razões, em sua maioria, injustificáveis. Aqui vamos dar alguns exemplos: ficar junto ou sob cargas suspensas, usar máquinas sem habilitação ou permissão, lubrificar, ajustar e limpar máquinas em movimento, transportar ou empilhar inseguramente, tentar ganhar tempo, expor o corpo a partes móveis de máquinas ou equipamentos, excesso de velocidade, improvisar, fazer uso de ferramentas inadequadas. O ato inseguro pode ser potencializado por fatores circunstanciais que são considerados como fatores que estão influenciando o desempenho do indivíduo em determinado momento, como problemas familiares, abalos emocionais, discussão com os colegas, alcoolismo, estado de fadiga, doenças, entre outros. O desconhecimento dos riscos da função causados por seleção deficiente e falta de treinamento ou falhas no treinamento. E também fatores que fazem parte da característica de personalidade do trabalhador e se manifestam por comportamentos impróprios, que é o que chamamos, o brincalhão, é aquele trabalhador que fica o tempo todo tirando brincadeiras inconvenientes com os seus colegas, o desleixado, o indisciplinado, que não aceita qualquer tipo de subordinação, o exibicionista, o desatento e o machão. 88% dos acidentes têm como causa fundamental o ato inseguro. Vamos passar a falar um pouco sobre a condição ambiente de insegurança. São aquelas situações que, presentes no ambiente de trabalho, colocam em risco a integridade física ou mental do trabalhador, devido à possibilidade do mesmo acidentar-se. Exemplos: piso irregular, trepidação em máquinas e equipamentos, instalações elétricas impróprias, inadequadas ou defeituosas, as famosas gambiarras, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos defeituosos, equipamentos de proteção inadequado ou com defeito. Passamos agora a falar um pouco sobre consequências dos acidentes do trabalho. Que consequências são essas? Que efeitos elas têm? Existem os efeitos sobre o homem, o efeito sobre a família, os efeitos sobre a sociedade e os efeitos econômicos. Com relação aos efeitos sobre o homem, nós temos a questão da incapacidade e da morte, que é uma possibilidade de acontecer quando há um acidente do trabalho. Essa incapacidade, ela pode ser temporária ou permanente, e também elas podem ser temporária total, temporária parcial, ou permanente total, ou permanente parcial. O que vem a ser cada uma delas? Morte é o fim da vida animal ou vegetal. Extinto o homem, extinta sua vida, seu trabalho e emprego. Incapacidade é a impossibilidade para se realizar determinadas tarefas, que ela pode ser temporária ou permanente. A incapacidade temporária total é a incapacidade do trabalhador de realizar, por certo espaço de tempo, quaisquer trabalhos. Incapacidade permanente total é a incapacidade do trabalhador realizar, por toda a vida, quaisquer trabalhos. Já a incapacidade permanente parcial é a redução, por toda a vida, da capacidade de trabalho. Como é que
é dado a data de início dessa incapacidade. Será o dia do acidente ou o dia do afastamento do trabalho ou o dia da realização do diagnóstico. Nesses dois últimos casos, o que ocorrer primeiro. Efeitos sobre a família. Abatimento moral, pode trazer o desemprego, a marginalidade, vícios, principalmente o consumo de bebidas alcoólicas, a dor física, né, do acidentado, que requer maiores cuidados e passa a ter a maior suscetibilidade a outras doenças. Há a necessidade de se fazer o replanejamento familiar, uma vez que há a perda de privilégios e também a necessidade de uma complementação da renda. Já os efeitos sobre a sociedade trata, que compomos a sociedade brasileira, sofremos indiretamente as consequências do acidente do trabalho sofrido por um trabalhador, por mais longínqua que seja a localização de sua empresa. Se não, vejamos. Diminuição da força ativa e produtiva da nação, aumento dos dependentes da Previdência Social, diminuição das arrecadações previdenciárias, aumento de impostos e taxas, diminuição da qualidade de atendimento previdenciário, aumento do custo final do produto. Os efeitos econômicos. Tempo para o atendimento do acidentado, paralisação de todo o pessoal ligado direta ou indiretamente com o acidente e com o acidentado, custo do material danificado ou de seu trabalho, queda da produção, piora na qualidade do produto final, atraso nas entregas, realização de horas extras, substituição temporária ou definitiva do acidentado, imagem negativa da empresa perante o público e as autoridades. Passamos agora a ver um pouco sobre a questão dos custos do acidente de trabalho. Aí vocês têm um gráfico onde apresenta todas as características do custo. Contudo, nós vamos nos deter à questão da empresa, o custo econômico, onde ele é dividido em duas classificações, custos diretos e custos indiretos. Custo do acidente. Todo acidente do trabalho gera custos, que podem ser classificados como diretos e custos indiretos. Segundo a NBR 14.280, Cadastro de Acidentes da ABNT, custo direto é o total das despesas decorrente das obrigações para com os empregados expostos aos riscos inerentes ao exercício do trabalho, como as despesas com assistência médica e hospitalar aos acidentados e respectivas indenizações, sejam estas diárias ou por incapacidade permanente, ou seja, são despesas seguradas. Exemplo: assistência médica com o acidentado, pagamento de diárias e benefícios ao acidentado, transporte do acidentado do local de trabalho ao local de atendimento. Ainda segundo a NBR 14.280, custo indireto refere-se a todas as despesas de fabricação, despesas gerais, lucros cessantes e demais fatores cuja incidência varia conforme o tipo da indústria. São as despesas não atribuídas aos acidentes. Não são de responsabilidade da entidade seguradora, mas do empregador. Exemplos: salários, horas de trabalho perdidas, danos a máquinas e equipamentos. Essas despesas não têm relação direta com o acidente em si. No próximo slide, nós apresentamos para vocês uma pequena fórmula do que é composto o acidente do trabalho. C igual a CD, que é custo indireto, mais CI, custo indireto. CE, o custo efetivo, é o custo do acidente menos indenizações e ressarcimentos. E, por último, nós vamos aqui tratar sobre o seguro de acidentes de trabalho. O SAT
é uma contribuição feita pelas empresas e depende do grau de risco da sua atividade econômica, que pode ser leve, médio e grave. No caso de empresas de risco leve, essa contribuição é 1% sobre a folha de pagamento. As empresas de risco médio, a contribuição vale 2% sobre a folha de pagamento. E as empresas de risco grave recolhem 3% sobre a folha de pagamento. Nesse momento, finalizamos a nossa aula número 3, que teve como palco a questão dos acidentes do trabalho. Reforço que vocês vejam o livro-texto e, para tirar as dúvidas, vocês têm os tutores presencial e à distância e a mim. Muito obrigada e até a próxima.